A nossa mente é o campo de batalha mais importante da vida. Nela tomamos decisões que paralisam a vida ou que fazem as coisas continuarem acontecendo. É nela também que nós decidimos se deixamos a ansiedade nos paralisar ou se nós vamos enfrentar essa ansiedade. Por isso, é muito importante desenvolver estratégias que vão fortalecer a nossa mente e também aumentar a nossa resiliência. E é o que eu vou ensinar para você nesse vídeo em 5 passos e te dando detalhes do que você precisa fazer. Então, é só ficar comigo até o final. E a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer bem a sua história e encarar. O que acontece? Muitas vezes eu lido com pessoas que querem deixar o seu passado para trás, a sua história para trás, e não fazem uma avaliação daquilo que elas viveram. Então é importante você parar um tempo e avaliar a sua história, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, você passou por situações de abusos físicos, abusos psicológicos. Será que você passou por situações em que se percebeu desamparado por seus pais? Percebe? Então, entender toda a sua história, ou se você de repente teve uma infância excelente, maravilhosa, entender toda a sua história vai te trazer um apanhado e uma clareza melhor para você compreender também o seu momento presente e tudo que foi construído ao longo da sua vida. Então, o primeiro passo que você precisa é realmente se debruçar sobre a sua história. Eu sei que dói, eu sei que é um processo difícil, mas é realmente o primeiro passo, sabe? Isso vai te ajudar demais. Tente ao máximo evitar julgamentos acerca da sua história. Isso aqui eu quero saber, isso aqui eu não quero saber, eu acho que isso foi ruim, eu acho que isso foi bom, dói demais. Tente não fazer isso. Tente apenas olhar para a sua história como se você fosse um mero espectador, sabe? Como se fosse uma outra pessoa olhando a sua história, vasculhando, olhando ela ali de uma maneira mais fria, mais técnica, para você compreender bem quais foram as situações que construíram quem você é hoje e tudo que você já fez ao longo da sua vida, porque sem dúvida alguma a sua história foi construída lá na sua infância, lá na sua adolescência, e muito do que você viveu contribuiu para o que você pensa sobre você mesma, para suas crenças centrais. Então, é fundamental fazer esse primeiro passo. Depois de conhecer a sua história, agora eu quero que você liste quais foram os problemas ou quais são os padrões de problemas que você enfrenta na sua vida. Então, você pode escrever, primeiro, vida amorosa. Como é a minha vida amorosa? Como foram os meus relacionamentos? Quais são os padrões que eu percebo? O que se repete muito nos meus relacionamentos? Segundo, você coloca ali nessa lista também em relação a sua vida interpessoal, como são as suas relações com as outras pessoas, como as pessoas costumam tratar você, como você as trata também, com toda certeza, existem padrões nesse sentido que precisam de mais ser observados. Terceiro, você pode colocar nessa lista também em relação à sua vida financeira. Como é que você lida com o dinheiro? Será que você é uma pessoa que esbanja demais? Será que você é aquela pessoa bem muquirana, não gasta com nada, não se diverte, não presenteia ninguém, não usufrui daquilo que você ganhou? Entende? Então, também observe quais são os padrões na sua vida financeira. E nessa lista você ainda pode incluir os aspectos intelectuais. Se você se acha uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de estudar, tudo isso, que claro, é algo muito importante, né? Esse aspecto intelectual. Tudo isso junto vai te ajudar a ter maior clareza de onde estão os seus padrões de problemas,
quais são as situações da sua vida que mais se repetem, que mais são problemáticas. Então, esse é o segundo passo que você precisa. Coloca no papel da maneira como eu falei aqui para você. Se você percebe que existem outros aspectos, outras áreas da sua vida que também precisam ser listadas nesse segundo passo, você pode fazer isso. Antes de eu ir para o terceiro passo, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Eu sei que às vezes dá aquela preguicinha, mas com certeza o seu like vai me ajudar demais a perceber que o que eu falo aqui faz sentido, que está te ajudando e vai fazer com que eu traga mais conteúdos para te ajudar, tá bom? Então, deixe seu like, não vai custar nada e também se inscreve no canal para continuar me acompanhando e desenvolvendo estratégias científicas para ter uma vida de melhor qualidade. O terceiro passo é conhecer os seus padrões cognitivos. Eu estou sempre falando disso por aqui. Você precisa saber quais são os padrões que você tem de pensamento, qual é a sua maneira de pensar que está sempre se repetindo. Eu vou deixar no final desse vídeo, no card, um vídeo, né? Mas tem outros vídeos falando sobre crenças centrais, pensamentos automáticos, esses padrões cognitivos que você precisa aprender a identificar. Porque esses padrões de pensamento, essas formas características que você tem de pensar, que muitas vezes você considera que é o certo e ponto final, elas sem dúvida estão contribuindo para que você tenha comportamentos cada vez mais disfuncionais. E isso faz aquela bola de neve, a sua vida continua dando errado, as coisas continuam sem funcionar, porque você acredita que tem que continuar pensando da maneira que pensa. Então, observe quais são os seus padrões de pensamento. Dá uma olhada no canal que tem muito vídeo ensinando como você pode fazer isso. Então, como eu identifico os meus pensamentos, como eu modifico os meus pensamentos, quais são as formas mais comuns que as pessoas têm de pensar, tudo isso baseado nas suas crenças centrais. Sem dúvida alguma, esse é um passo muito importante, porque se você não conhece qual é a terra que você está pisando, né? Qual é a sua forma característica de pensar, tudo isso derivado da sua história de vida, você acaba não tendo uma possibilidade de mudança de mente, tá certo? Então, para você fortalecer a sua mente, aumentar a sua resiliência, é muito importante conhecer este campo aqui, como funciona a sua mente, quais são os seus padrões de pensamento. O quarto passo é você buscar informações sobre aquela área da sua vida que você percebe que está mais prejudicada. Lembra que você fez no passo 2 uma lista das áreas da sua vida que estão com mais prejuízos? Você fez uma avaliação mais profunda sobre isso? Agora você vai buscar informações sobre esse aspecto. Então, digamos que você notou que na sua vida amorosa há sempre um padrão de envolvimento com pessoas que têm uma característica abusiva, ou há sempre um padrão de ciúmes. Então, um exemplo, você pode buscar um livro que fale sobre ciúmes. A Cura do Ciúme é um exemplo, já trouxe ele aqui como dica de leitura. Ah, mas Bárbara, eu percebi que existe um padrão relacionado à dependência emocional. Eu sou muito dependente emocionalmente das pessoas com quem eu me relaciono. Existe também livros sobre esse assunto. Então, você precisa buscar vídeos de qualidade, tá? Vídeos baseados em evidência científica. Não adianta pegar coisas que tem um monte de gente falando de coisas da sua própria cabeça. Não. Você vai pegar o que funciona. Então, vídeos de qualidade sobre o assunto, livros científicos sobre o assunto, e aí você vai começar a conhecer um pouco mais. Eu estou sempre dizendo para os meus pacientes que, se você não conhece com quem você está lidando, você não sabe para que caminho ir, você não sabe como batalhar contra aquilo, percebe? Então, você já identificou que existe uma área da sua vida que está mais debilitada e começa a buscar informações de qualidade sobre aquele assunto
para que você adquira realmente munições para poder começar um processo de mudança mais efetivo na sua mente, aumentar a sua resiliência em relação a determinados comportamentos. E aí, esse é um passo que que vai exigir de você um pouco mais de esforço, mas eu tenho certeza absoluta de que também vai te ajudar demais. E por fim, mas não menos importante, agora é momento de você decidir mudar os seus comportamentos, tá? Porque você está fazendo um processo de mudança que é em você, que acontece em você, tanto o fortalecimento da sua mente como o aumento da sua resiliência sobre você. Então, tudo que você identificou que diz respeito a outras pessoas, você precisa trabalhar em você estratégias para lidar com essas coisas, para que já não te afete da mesma forma, tá? Então, o quinto passo, que é a mudança de comportamento, nele você vai começar decidindo primeiro qual é o comportamento que você precisa mudar. No aspecto relacionado à resiliência, de que forma isso vai te ajudar? Quando nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando de um aumento da sua capacidade de lidar com situações difíceis sem que o tempo inteiro você sofra por causa daquilo ali. Então, essa mudança de comportamento é uma exposição, digamos assim, tá? É um tipo de exposição em vivo em que você vai realmente se colocando ali diante de situações que são desconfortáveis, vai mudando coisas em você que você não gostaria de mudar, e isso vai fazendo com que a sua mente, com que a sua resiliência, a sua força, ela seja aumentada a partir do momento que você vai lidando com essas situações. No aspecto relacionado ao fortalecimento da mente, quanto mais você se expõe a situações aversivas para você, mas que serão importantes para a sua mudança, mais você consegue estabelecer isso como um novo padrão de pensamento. Então, para a gente conseguir mudar os nossos padrões de pensamento, é muito importante que a gente consiga também mudar os nossos hábitos comportamentais, e aí a gente muda os hábitos cognitivos. É um processo que acontece de maneira mútua, tá certo? Então, é fundamental que você comece já. Pode voltar lá naquela lista do número 2 e perceba quais são os comportamentos, ou agora você pode listar quais os comportamentos que você nota que se repete na sua vida e que sempre te trazem o mesmo problema. Então, você é aquela pessoa, de repente, que gasta demais. Vamos focar em mudar esse comportamento. Você é aquela pessoa que está sempre recorrendo aos outros para fazer algo por você, que está sempre dependente do que as pessoas pensam acerca de você. Vamos trabalhar para mudar esse comportamento, certo? Então, é isso. Eu espero muito que tenha feito sentido para você. É só colocar no papel e começar a praticar. Mas não adianta você vir para o passo 5 se você não começou ali no primeiro passo, porque esse momento de você parar, conhecer a sua história, fazer uma autoavaliação é fundamental, porque você vai para o campo já com as estratégias bem estabelecidas, sabendo até o que pode dar errado no meio do caminho e sabendo qual é o motivo que você tem para não desistir daquilo que você está fazendo, tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Se cuida!